Essa foi a estratégia de prova que me possibilitou acertar mais de 80 questões no primeiro dia do Enem do ano passado. Isso aqui não é uma fórmula mágica. Eu quero lembrar que o roteiro de prova é uma estratégia de prova, uma sequência de priorização que é muito particular. Vai depender da tua experiência com aquela prova e também com a faculdade que você vai escolher. Então, como todos os materiais da mentoria são individualizados, o meu objetivo aqui é te ajudar a construir o teu roteiro de prova, a tua sequência de prova. Vamos nessa? No Enem do ano passado, eu priorizei redação e humanas, mas com uma estratégia bem simples. Eu tinha o objetivo de performar especialmente para a faculdade da minha cidade. E isso é um ponto, um argumento super importante para você considerar também. Se você é do Rio de Janeiro e você prioriza a UFRJ, você tem que ter em mente que os pesos da UFRJ são todos um, né? Se eu não me engano. Então, eu vou priorizar o quê, Daniel? Ali, quem tem o maior TRI. Se eu for usar como exemplo aqui a prova da UFRN, a gente vai priorizar redação, a gente vai priorizar humanas e linguagens que performam menos e tem um peso equivalente ali com humanas, eu deixo ela para depois. Então perceba que a gente vai usar aqui a priorização de pesos para a tua faculdade. O que é que a faculdade exige como importante para o curso que você vai escolher? Então vamos tudo dar uma pesquisada, vamos olhar quais são os pesos que a faculdade prioriza, se é linguagem, se é humana, se é redação, e aí vai, beleza? Então aqui, baseando nisso, em uma escolha muito específica minha para o UFRN, eu percebi que a redação era mais valiosa porque ela tinha um peso maior e ela alcançava um TRI mais superior. A prova de redação é a única prova que a gente consegue alcançar 1000, né? E na maioria dos casos, a gente performando para a medicina, acerta ali mais de 900 pontos e aí vai. Na prova do segundo dia, por exemplo, eu iria priorizar matemática, que é uma prova que também passa dos 900 pontos, por exemplo. Mas focando aqui no primeiro dia, a gente escolhe redação para ser a nossa prioridade número 1. Mas, Daniel, por que você fez o rascunho da redação e você deixou para passar a limpo a redação depois da prova de humanas? Eu vou explicar isso para você daqui a pouco. Em resumo, a gente tem que lembrar que no começo da prova, nós não temos uma atividade cerebral tão eficiente como ali próximo à metade da prova. A nossa atividade cerebral ela vai tendendo a subir. A gente vai ficando mais concentrado, a ansiedade vai indo embora. Então a redação eu deixei para passar limpo no momento mais focado que eu tiver ali, que vai ser em torno das 3 horas de prova. Perceba que logo na sequência eu deixo para fazer linguagens, depois que eu terminei ali eu fiz maior parte das questões de humanas, passo o gabarito depois e por fim eu faço aquelas questões que ficaram pendentes. Vamos lá, a prova do primeiro dia a gente já sabe que tem 3 provas, né? Redação, ciências humanas e linguagens. Só que muitos alunos, quando chegam na prova, eles percebem que não deu tempo de finalizar todas as questões por 2 detalhes que eles acabam esquecendo. Rascunho da redação e passar limpo o gabarito. Cara, se você não considera durante a tua preparação o tempo de gabarito, o tempo que você vai passar rascunhando a redação, na prova do Enem você vai se dar mal, vai faltar ali muita questão para o final da prova. Você vai deixar ali 20 questões porque você desconsiderou esse tempo que é tão valioso. Então perceba que a prova do Enem, ela ganha um nível de complexidade um pouco maior justamente pelo tempo que é um pouco escasso. Então não são só dezenas de questões, 90 questões que eu preciso fazer. Você precisa fazer 90 questões, só que muito rápido, entendeu? Isso é o grau de complexidade da prova do Enem. Então vamos lá. Para a gente argumentar a respeito dessas minhas escolhas e te ajudar a escrever qualquer roteiro de prova, vamos focar aqui no nosso slide, porque eu vou acabar desenhando, tá? Eu sou uma pessoa bastante gráfica e preciso rascunhar papel. Nesse gráfico eu vou tentar reproduzir um gráfico que eu aprendi na faculdade, que era um gráfico de atividade neural. Lembrando que eu sou professor de física, tá? E estudei muita matéria de educação, muita matéria de pedagogia para potencializar tanto a eficiência do aluno durante a aula, quanto numa hora de uma prova. Eu vou tentar desenhar de maneira manual o gráfico, tá? Que é como se fosse uma gaussiana, é como se fosse uma parábola, tá? Então imagina que eu tenho aqui essa parábola. No gráfico ela não é tão simétrica quanto está aqui, mas eu vou tentar deixar essa simetria, beleza? O que é que a gente precisa lembrar? Que nas informações explícitas de um gráfico, a gente precisa analisar o eixo Y e o eixo X. O nosso eixo Y vai ser atividade cerebral e no eixo X seria tempo, beleza? Tempo. Então, o que é que eu consigo ler aqui de maneira simples? À medida que o tempo vai passando,
a minha atividade neural, cerebral, ela tende a aumentar, chegando num pico ali por volta da metade da prova. E depois da metade da prova, depois desse pico de atividade cerebral, a tendência é que a minha desatenção comece a aparecer. A minha atividade cerebral começa a cair. Daniel, por qual motivo ela começa a cair? Simplesmente por um fator externo chamado cansaço. Você vai ficar mais cansado da metade para o final da prova. Então a tua atividade cerebral ela vai estar ali, consequentemente, um pouco mais baixa. E lembrando que no começo da prova também tem um fator externo que afeta, né, essa minha atividade cerebral. E seria quem, Daniel, esse fator externo? Esse fator externo seria a minha ansiedade, certo? Então perceba, ansiedade no começo da prova está relacionado com o cansaço no final da prova. Então são os dois fatores que vão drenar minha energia, vão tirar minha atenção. Então eu fico desatento no final da prova, assim como eu também fico desatento no começo. Só que as justificativas são diferentes. No primeiro caso é ansiedade, no segundo caso é cansaço, beleza? Mas show de bola. O que é que eu preciso então fazer em cada ponto dessa prova para levar em consideração esses fatores externos, certo? No começo da prova, o primeiro ponto que eu vou colocar aqui é um ponto em que eu estou ansioso e eu não estou tanto atento. Perceba que a minha atividade cerebral está muito baixa ainda e eu estou bem ansioso, né? Então a gente vai procurar fazer alguma atividade que esteja relacionado a algo que seja descartável. Como por exemplo o que, Daniel? Como por exemplo o rascunho da redação. O rascunho da redação é uma ótima atividade para você fazer no começo da prova, porque você vai rascunhar. Eu vou abrir um parêntese rápido aqui. A maioria dos alunos que eu acompanhei nos últimos anos, o motivo da ansiedade de primeiro dia está direcionada com a redação. Perceba que na prova de humanas, na prova de linguagens, você consegue, 70% das questões fazer por interpretação, certo? Os professores de humanas não me levem a mal. Eu não estou falando que a prova de primeiro dia é basicamente interpretativa, de longe isso, tá? A gente tem sim questões que são muito conteudistas e essas questões são os fatores de disseminação, de separação de um aluno simples para um aluno de alto nível. Então é importante sim saber conteúdo, é importante sim fazer muita questão para entender como é que o Enem cobra conteúdos que são complexos, tá? Mas 70% vai exigir uma habilidade introdutória para aquele aluno, que é a habilidade de interpretação. Então o aluno vai saber fazer aquela questão por interpretação, o gabarito ali vai associar com a memória dele e aí vai. Então a prova de primeiro dia é uma prova que não gera tanto ansiedade, com exceção da redação, certo? Que o aluno vai precisar criar do zero, ele vai precisar escrever, se ele errar uma vírgula ele vai ficar meio, entendeu? Então ansiedade vai estar relacionada com a redação na maioria dos casos. Daniel, se eu passar ali de 1 hora e eu ainda estiver ansioso, procura um profissional, tá? Porque não é normal que você passe mais de 1 hora, 2 horas com a ansiedade ali te afetando. A ansiedade tem que ir embora no primeiro terço de prova, certo? Eu costumo falar que depois que você vê o tema da redação e você consegue escrever, consegue tirar aquelas ideias da tua cabeça e organizar no papel, não é para você ficar mais ansioso, tá? Claro que é normal que você fique um pouco mais atento na hora da prova, um pouco mais nervoso, mas a ansiedade ela não pode ser prolongada. Então busca um profissional, certo? Para que isso seja tratado ao longo do ano, um processo de higiene mental. Show de bola. Então, primeira etapa, rascunho da redação. Daniel, na sequência, o que é que eu vou fazer? Você não vai passar a limpa a redação. Por quê? Porque o momento que a gente vai tentar fazer isso é no máximo de atividade cerebral, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, a minha redação passada a limpo. Lembrando que é uma prova que vai valer muito, vai chegar a 1000 pontos. Se eu fizer uma redação impecável, eu vou passar ali de 960 pontos, posso chegar a 1000 pontos em casos especiais, né? Então a redação eu vou ter que dar muita atenção para ela, ela será o meu pico de atividade cerebral. Show de bola. Só que aqui no meinho, olha só, antes de passar a limpa redação e o rascunho estar finalizado, eu preciso priorizar uma prova que ela é muito importante para o curso que eu quero e para a faculdade que eu quero. Eu não estou falando que vai ser exclusivamente humanas, certo? Lembra, você precisa olhar para a faculdade que você está tentando galgar essa vaga e avaliar, peraí, na faculdade é importante o quê? Humanas ou linguagens?
O peso de linguagens é 4, o peso de humanas é 1. Pô, claro que você vai priorizar nesse momento, o momento em que você terá, olha só, um momento de crescente de atividade cerebral, uma prova que seja relevante a nível de TRI, relevante a pesos. Na faculdade da UFRN para medicina, é muito mais importante estudar humanas do que estudar linguagens. Na UFRJ, por exemplo, é mais importante humanas do que linguagens. Na UFMG é mais importante humanas do que linguagens. Caso a sua prova, o seu tipo de peso seja muito mais ponderado para linguagens, você vai incluir linguagens aqui, certo? Então, no meu caso específico, que eu escolhi uma prova, uma faculdade que prioriza humanas em detrimento de linguagens, eu vou fazer aqui ó, a maioria das questões de humanas, certo? Daniel, o que é maioria? Sei lá, 41. Porque vão ter 3 ou 4 questões que eu vou ficar com dificuldade, como foi, por exemplo, no Enem do ano passado. Eu fiz ali 41 questões e as 4 que eu tive dúvida eu deixei para fazer no final da prova em outro momento, certo? Daniel, passei a limpa a redação, logo na sequência eu vou fazer o quê? Aí você vai focar numa matéria, né, que seja menos relevante para o teu peso, certo? Mas que você precisa galgar ali cerca de 40 pontos, 30 e tantos acertos. No meu caso específico, a linguagem, né? E de novo, isso aqui está escolhido justamente por causa dos pesos e da importância do TRI, né? A prova de linguagens, ela performa muito pouco, né? O TRI da prova de linguagens é piada. Quando você compara, por exemplo, redação, quando você compara humanas. Humanas caiu um pouquinho o peso, mas se eu comparo humanas e linguagens, pô, é incomparável, né? Que a prova de humanas, ela performa muito mais em nível TRI do que a prova de linguagens, beleza? Show de bola. Logo na sequência, eu vou deixar aqui ó, um ponto próximo ao fim da prova, que é um ponto em que eu já vou estar bastante cansado, um ponto que eu estou desatento pra caramba, eu já estou só o pó da rabiola. O que é que eu vou fazer, Daniel? É o gabarito? Não necessariamente. Você vai deixar para o final da prova as questões pendentes, tá? Vou escrever aqui as minhas pendências. Show de bola. Escrever as minhas pendências. E um ponto importante. Eu não escrevi gabarito em lugar nenhum. Não sei se você percebeu. Pô, Daniel, onde é que eu vou assinar o gabarito? Geralmente, a gente deixa o gabarito para aqui, ó. Geralmente, a gente deixa o gabarito para cá. Mais ou menos por aqui. Entre linguagens e pendências. Para o final da prova. Só que é um pouco perigoso, tá? Você deixar o gabarito aqui. Por quê, Daniel? De novo, eu estou desatento. A minha atividade cerebral só tende a cair. Então, pensando nisso, eu desenvolvi uma estratégia aqui na mentoria que é o seguinte, ó. À medida que a prova vai sendo feita, eu deixo a prova aberta aqui e o gabarito do lado da cadeira. Aí o que eu faço? Pô, questão número 1. Fiz um risquinho aqui na resposta da letra A. Gabarito número 2. Fiz um risquinho aqui na resposta da letra B. Gabarito 3. Fiz um risquinho na resposta da letra C. Perceba que eu não estou pintando a bolotinha toda. Inclusive, esse tracinho ficou até um pouco grande. Geralmente eu dou assim, ó, um pinguinho. Ó. Geralmente eu faço assim, deixo um pinguinho. Certo? E esse pinguinho já dá para identificar qual é o gabarito que eu vou marcar. E, Daniel, o que é que você faz depois? Aí, quando chega justamente nesse momento do gabarito, que é a parte final, eu olho para o que eu já risquei, né, para o que eu pontilhei, e depois é só preencher por completo, porque o gabarito já vai estar todo marcado. Então, à medida que eu vou fazendo a prova, eu já vou marcando os pinguinhos no gabarito, para quando eu chegar no final, estiver um tanto quanto desatento e cansado, eu vá marcar esse gabarito de maneira completa. Então, a gente citou aqui muita neurociência de maneira indireta, tá? Vamos lá. Para a gente não esquecer, um último ponto que é super importante é que durante essa prova você faça pausas também, certo? E Daniel, onde é que você incluiria essas pausas? O que seriam as pausas antes de tudo? É o momento que você vai sair da sala, você vai caminhar um pouco ali pelo corredor da universidade, da escola que você foi colocado para fazer a prova, você vai lavar o rosto, você vai ao banheiro. Daniel, não quero ir ao banheiro, eu nunca vou ao banheiro. Cara, levanta antes de passar a limpa a redação e antes de passar a limpo o gabarito, para que você consiga, certo, ficar um pouco mais atento nesse processo. Então, eu marquei aqui dois pontos de pausa que seria para você ir ao banheiro, tá? Ó. Eu vou chamar de pausa mesmo isso aqui. Ó.
Aí você lembra, a pausa é para ir ao banheiro, a pausa é para você lavar o rosto, para você dar uma caminhada, oxigenar o cérebro. Então, antes de passar a limpa a redação, antes de preencher o gabarito, lembrando que você vai fazer isso aqui com o gabarito, né? Fazer os pinguinhos. E no final, passa a limpo tudo do gabarito, só olhando, só preenchendo. Fechou a prova, marcou o gabarito tudo completinho e fim de papo. E no final, né, quando você estiver cansado pra caramba, você vai fazer as questões que ficaram pendentes, tanto de humanas e linguagens. Daniel, isso aqui é o roteiro de prova que você utilizou para fazer mais de 80 acertos? Isso. E eu construí isso aqui ano passado com quase todos os alunos que precisavam de pesos diferentes. Por exemplo, se o cara vai fazer uma faculdade no interior do Mato Grosso do Sul, que ele precisa priorizar linguagens em detrimento de humanas, aí a gente faria o quê? Olha só, a gente colocaria linguagens aqui e humanas do outro lado. Ah, Daniel, na minha prova, olha só que coisa particular. Humanas e linguagens, elas têm pesos diferentes a ponto do TRI de linguagem se igualar com o TRI de humanas. Aí o que a gente faria? Colocaria nesse ponto aqui, metade da prova de humanas e metade da prova de linguagens, certo? As questões mais fáceis para eu performar melhor no meu TRI. E no final, a gente colocaria metade que sobrou de humanas, metade que sobrou de linguagens. Então é muito interessante que você brinque bem com isso aqui, ó. Certo? Você vai brincar bem. Humanas é prioridade? Fica na primeira etapa. Humanas não é prioridade? Fica na segunda etapa. Humanas e linguagens acabam tendo o mesmo valor de TRI porque os pesos proporcionais para a linguagem são mais superiores. Então você faz metade de humanas e linguagens das questões fáceis no começo da prova, metade para depois. Isso aqui é justamente o que a neurociência explica de como você vai performar mais nessa prova. Não tem muito segredo. De novo, não tem fórmula mágica. Você vai aplicar com base nos testes que você fez ao longo do ano. Então, o foco é esse, né? Crescente de atividade cerebral. A gente coloca o que é mais importante. No caso, rascunho da redação, a parte de humanas, se for mais prioridade, e redação. Na queda, a gente foca em linguagens, preencher o gabarito e focar nas minhas pendências. Beleza? Isso aqui é o roteiro de prova para o primeiro dia. Daniel, faz um para o segundo dia? Se você deixar aqui nos comentários embaixo que você quer esse roteiro para o segundo dia também, explicar como é que funciona o desenvolvimento da prova para o segundo dia, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo breve para subir aqui no canal da AM. Valeu, galera. Até mais.